Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo para vocês aqui. Vamos falar sobre síndrome de Rebeca e toque. Vamos agora entrar no quadro Freud tenta explicar. Então vamos falar hoje sobre sertanejo universitário. Primeiramente eu quero falar aqui que eu não tenho nada contra nenhum tipo de ritmo. Eu tenho os meus aqui, que eu ouço, meus favoritos. Mas todo e qualquer ritmo sendo tocado certinho, bacana, dá para ouvir. Nada contra sertanejo universitário. Vou dar um exemplo aqui. É igual alguém que está tendo estresse pós-traumático, ansiedade, insônia, e ele vai assistir filme de terror. Então nós falamos para a pessoa evitar esse tipo de filme. Nada contra terror. Simplesmente a pessoa tem que evitar e ver um filme de comédia, um filme que fala sobre a vida, muito melhor. É igual um diabético, né? Nós temos que falar para ele que ele tem que sair um pouco do doce. Nada contra doce. Ele tem que evitar, porque vai fazer mal a ele. E convenhamos, tem sertanejo universitário que dói a alma, né? Fui fazer um vídeo aqui, fui ver as letras das músicas. 90% fala sobre ex, ficante, infidelidade, casos extraconjugais, um ficante não esquecido, um amor profundo. Até eu que não tenho um síndrome de Rebeca, eu fico angustiado, dá uma hemorragia de crises profundas ao ouvir isso. Nada contra, não me faz bem, eu não gosto. E ninguém consegue me adestrar. Nós somos condicionados. O que as pessoas conseguiram me condicionar, eu já destruí, principalmente meu superego. Foi 3 anos de construção de superego. Tudo que me falaram, estava tudo errado. Cheguei lá, era outra coisa. Então, para eu ser uma pessoa melhor comigo mesmo, uma pessoa feliz, uma pessoa bacana, eu tive aí que tirar uns 3, 4 anos de linha de autoconhecimento interior. Eu tive que destruir meu superego e fazer ele tudo novamente. Porque o meu ego e o meu id estava tendo choques com o meu superego. Nós somos um cão adestrado. Nós somos animais adestrados. Todo mundo quer ensinar algo para você. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Logo no dia de hoje, você não sabe o que é certo e o que é errado. Quem está falando a verdade e quem está mentindo. Então nesse livro aqui, O Ego e o Id, outros trabalhos de Freud, que ele próprio escreveu em 1923, né, a 1925, o Freud ele não fala de Rebeca. Ele deixa sinais para os próximos estudiosos, igual eu, outras pessoas, formulam ideias, né? Então, o superego, eu vi que tá de fato dentro da Rebeca dentro do superego. São crenças enraizadas. Aqui no capítulo do livro O Ego e o Superego, Ideal do Ego, né? Ele fala justamente sobre isso. O superego, contudo, não é simplesmente um resíduo das primitivas escolhas objetais do id. Ele também representa a formação reativa enérgica contra essas escolhas. A sua relação com o ego não se exaure como preceito. Você deveria ser assim como seu pai. Ela também compreende a proibição. Você não pode ser assim como o seu pai. Isso é, você não pode fazer tudo o que ele faz. Certas coisas são prerrogativas dele. Esse aspecto duplo do ideal do ego deriva do fato de que o ideal do ego tem a missão de reprimir o complexo de Édipo. Em verdade, esse evento revolucionário que ele deve à sua existência. É claro que a repressão do complexo de Édipo não era tarefa fácil.
O superego retém o caráter do pai. E quanto mais poderoso o complexo de Édipo e mais rapidamente sucumbir à repreensão, sob a influência da autoridade do ensino religioso, da educação escolar e da leitura, mais severa será posteriormente a dominação do superego sobre o ego, sob a forma de consciência, que é o consciência, né? Ou talvez de um sentimento inconsciente de culpa dentro em pouco. Página 61. Apresentarei uma sugestão sobre a fonte de seu poder de dominar dessa maneira. Isso é a fonte de seu caráter compulsivo que se manifesta sob a forma de um imperativo categórico. Se considerarmos mais uma vez a origem do superego, tal como descrevemos, reconhecemos que ele é o resultado de dois fatores altamente importantes, um de natureza biológica, outro de natureza histórica. A saber, a duração prolongada do homem, do tempo, a dependência de sua infância e o fator de seu complexo de Édipo, cuja repreensão demonstramos achar vinculada à interpretação do desenvolvimento libidinal pelo período de latência, e assim o início bifásico da vida sexual do homem. Então é justamente isso que a síndrome de Rebeca está contextualizado dentro do superego. Olha o que Freud falou. O superego é a formação do nosso caráter, é a formação do eu. E a gente começa a refletir, nem todas as pessoas entram na síndrome de Rebeca dessa forma. Olha o que Freud falou, né? Nem todas as pessoas entram na síndrome de Rebeca dessa forma. Outro entra de outro. A grande parte começa a desenvolver a síndrome através da infância, o comportamento dos pais. Como a mãe modelo passou para ele, a mulher cuidadosa, a mulher bondosa, a mulher que cuidou do pai, teve um único homem. E aí o complexo de Édipo, né, o menino começa a sentir a atração pela mãe e vê ela como modelo de esposa. E a filha vê o pai como um amor da vida dela e um modelo de esposo. Quando os dois vão caçar, quando os dois vão procurar marido e mulher, por exemplo, a mulher, quando descobre que o marido dela, o namorado dela, se apaixonou por uma piriguete, se apaixonou por uma mulher que tem 3 filhos, se apaixonou por uma mulher, vai ferir o superego dela. Porque ela foi construída que o homem da vida dela jamais iria assumir uma mulher divorciada com vários filhos. Jamais ela aceita um marido que se apaixonou por uma mulher recentemente divorciada. Porque não foi isso que foi passado para ela. Porque ela teve um pai único que amou a mãe. E o filho vai constituir o homem, a Rebeca, buscando modelos de mulher parecida com a mãe. Repito, não é todo mundo que vai entrar por aí. Existe mais de 100 caminhos para entrar no Rebeca. Isso é um dos, né? E quando a pessoa vai poder caçar a esposa dele, vai rever mulheres que não batem igual a mãe. Uma mulher pura, uma mulher de casa, mas ele encontra mulheres que teve 30 homens. Olha que diferença, né? Uma mulher, uma mãe de modelo que ele tem, que foi casada, o único marido, o único homem dela foi o pai, enfim. E de repente ele vai escolher uma mulher que teve 30 homens, que ficou na boate com alguém. Então isso vai ferir o ego dele, porque o ego não vai conseguir
ter uma conciliação com o superego. Que nem tá aqui Freud falando, o superego é construído justamente na infância. Você tem que ser igual ao seu pai. E de repente, ele começa a escolher uma mulher diferente dos condicionamentos do pai dele. E é isso, tá no superego. Por isso que muito difícil a gente trata ciúmes retroativo com autoestima. A maioria dos meus pacientes aqui, 90% dos meus pacientes, não tem problema com autoestima. Eu nem perco tempo em tratando a autoestima dessa pessoa. Quando alguém tem ciúmes retroativo por autoestima, na primeira sessão ele já aciona isso aí pra mim. Ele fica se comparando o tempo todo. Aí acende a questão do autoestima. Que esse paciente tem uma grande chance de ter um ciúmes pontual. Ou ele já foi o ciumento pontual e nunca teve Rebeca. E começou a ter ciúme de Rebeca agora. Mas a maioria da vida dele, ele teve ciúmes do presente. Ciúmes pontual. Então é isso. Eu não perco tempo aqui tratando muitas das vezes ciúmes retroativo. Toque com autoestima que eu vou patinar com esse paciente. É um negócio bem mais enraizado, mais elaborado. E 90%, 80%, tanto o ciúmes retroativo para a mulher e tanto o ciúmes retroativo para o homem, está no superego, está no aparelho psíquico. Como é que eu vou tratar isso? Vou procurar um profissional que não entende de psicanálise? O cara não vai te falar sobre aparelho psíquico. Então, o problema da Rebeca está no aparelho psíquico, lá no Heisenberg, lá no inconsciente, lá no superego, na construção da psique. É isso que tem que ser tratado. É isso que tem que ser elaborado. Agora, se eu tratar o paciente aqui 3, 4, 5 terapia com autoestima, não vai resolver. O autoestima está no presente. O autoestima é presente. Você está entendendo? E esse fato, nós trabalhando com conteúdos de passado. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. E sertanejo universitário, gente, se vocês se amam, se vocês se gostam, evita lugares que passam sertanejo universitário. Evita lugares que passam esse tipo de música. Porque isso vai dar gatilhos emocionais. Gatilhos emocionais, né, são estímulos, tanto conscientes como os inconscientes. Influencia o comportamento, o sentimento do indivíduo, né? Ele age como atalhos mentais, ativando reações emocionais e facilitando escolhas rápidas, né? Ativa reações bem mais rápida, vai gastar sua energia, vai relembrar, vai dar flashes. Estímulos recebidos pelo cérebro influenciam diretamente sensações e emoções do indivíduo, a ponto de gerar mais sobrecarga psíquica. Porque o sertanejo universitário, todas as músicas deles, praticamente são os relatos dos pacientes nas terapias. É ciúme, é ex, é ficante, é mensagem, é o que leu na mensagem, o cara mandou mensagem de madrugada, é fotos, é as mesmas coisas. Eu vejo os pacientes falando da síndrome de Rebeca, eu escuto às vezes sertanejo universitário passando na esquina, parece que é uma terapia cantada, entendeu? E isso vai detonando o cérebro do cara, não tem um cérebro que aguente, gente. Vai ouvir aí, tem músicas românticas que falam sobre o amor, né? Ouça, né? Vai ouvir músicas sobre o rock internacional, vai ouvir música clássica, tem muitas músicas, é que nem atividade física. Se você não gosta de atividade física, eu não acredito. Porque atividade física não é só academia. Existe vários ienes, milhares de atividade física. Talvez você não achou um que você goste e encaixe nos seus horários. Existem vários tipos de músicas, vários tipos de ambientes,
jazz, blues, várias músicas legais, vários ambientes, entendeu? Agora, se der para evitar, evite, isso é bom, porque o sertanejo universitário é danoso para os detonadores de gatilhos emocionais. E resumindo, 90 a 80% do acervo de Rebeca está contextualizado no superego. E é só meio de terapia focal que você vai conseguir resolver. E remédio só vai anestesiar o fato, daqui 6 meses vai voltar tudo de novo. Você tem que trabalhar, verbalizar e buscar aonde está acontecendo isso. E como Freud fala aqui, a educação, religião, cultura, questão familiar, tudo isso começa a contextualizar o superego. Então, eu te digo uma coisa, sozinho você não vai conseguir vencer o superego. Sozinho você não vai conseguir. E outra, gente, essa síndrome de Rebeca tira você de você mesmo. Tira a sua alegria, rouba a sua paz, a sua felicidade. Você passa a ser um pior namorado, um pior marido. Você não passa mais a viver. Você passa a ser um morto-vivo. A vida acontecendo, o final de semana passando, o feriado passando, e você vivendo isso. E você passando por isso. Dê uma chance de viver. Não destrua a sua vida em pensamentos. Não destrua a sua vida com o passado dos outros. Daqui a pouco a pessoa que você está do lado aí nem vai mais ser sua ou seu. E você estragou a sua vida. Perdeu 2, 3, 4, 5 anos da sua vida. Invista em você. Invista no seu dinheiro, invista no seu tempo, invista nos seus estudos. Não há nada melhor do que os estudos. Tem coisas que ninguém tira da gente. É você investir o seu tempo, investir o seu dinheiro, investir nos seus estudos, investir na sua saúde. São coisas que ninguém tira de você. E a gente está vivendo uma época que as pessoas que não investirem nelas vai ficar para trás. Vai sofrer, vão morrer cedo. Porque se você não investir em você, vai passar o trem, filho. Vai passar o trem. E não adianta. Nem se o assunto for com você, nem se fosse algo do seu passado, não valeria a pena você se estressar, você... Imagine um passado de outra pessoa, a qual você nem sequer conhecia. Então, meu amigo, cuida de você. Um abraço, entre em contato comigo, quero te ajudar.